O conceito de união formado pelo silano, né, protagonizado pelo silício, ele é didaticamente dividido em três regiões, na verdade duas regiões moleculares. Né? Uma região aqui à esquerda é responsável por uma ligação orgânica, uma ligação de carbono, uma copolimerização realizada por um grupo organofuncional, que irá então ser dependente de uma fase de fotoiniciação, fotoiniciação, formação de um radical livre. Esse radical livre, então, irá formar uma ligação para sua estabilização e, em seguida, a formação na outra extremidade desse metacrilato de um outro radical livre, isso no caso dos metacrilatos presentes nas resinas, cimentos e adesivos. Então, esse outro radical livre será responsável por dar continuidade ao processo de polimerização em cadeia, certo? Essa região intermediária formada por esses hidrocarbonetos aqui, em R, né, um spacer, né, uma ligação entre o grupo organofuncional com o silício. Esse silício, então, será responsável por uma ligação com o silanol, presente aqui na nossa matriz hidrofílica, na nossa superfície hidrofílica da cerâmica de matriz vítrea, certo? Para que ele crie essa ligação através, né, de uma reação de condensação, de desidratação, formando siloxano, é necessário que esse grupo alcóxi aqui, esse grupo metil ligado a esse oxigênio, formando o grupo metóxi, seja então substituído por uma hidroxila. Para isso ele deve ter acesso a uma molécula de água. Para que ele tenha acesso a essa molécula de água, ele vai depender de alguns fatores. O primeiro deles seria o tamanho desse hidrocarboneto aqui, né? Se ele for um grupo maior, como por exemplo o butil e o propil, ele vai ter uma tendência de impedir o acesso à água, tendo uma menor eficiência de hidrólise. Outro fator importante também é que, como o silano estará dissolvido no cosolvente, que normalmente é o etanol, na medida em que se aumenta a hidrofilia do cosolvente, no caso, os cosolventes, o etanol e a acetona, eles têm uma finalidade de ser mais miscíveis à maioria dos monômeros, enquanto a água tem uma afinidade pela superfície hidrofílica da dentina e uma capacidade de ereção das fibrilas colágenas colabadas. Esses cosolventes, então, eles deverão apresentar uma maior hidrofilia para que eles possam isolar moléculas de água fora desse hydrogen bulk state, que seria o estado dessas moléculas de água estabilizadas ali por ligações de hidrogênio, certo? Na medida que se aumenta essa hidrofilia, né, há um aumento também de eficiência de hidrólise. Outro fator que induz a essa formação e essa reação de hidrólise é a temperatura e o pH do meio. O aumento da temperatura aumenta a velocidade desse processo, certo? Isso faz com que muitos estudos já tenham sido publicados estudando o heat treatment, né, o tratamento do silano com um jato de ar aquecido ou até outras formas, né, também, como por exemplo colocar essa superfície silanizada dentro de uma estufa, a utilização do secador de cabelo, aplicação do silano um período antes da cimentação, né? Mas não existe consenso ainda, mas existe a tendência de que existe uma menor eficiência desse protocolo adicional de aquecimento do silano quando esse silano apresentar uma menor quantidade de água, menor que 30% de água, e não apresentar o MDP. Aí ele vai ser mais eficiente e vai ter uma significância estatística maior nesses estudos, eu acredito. Mas o que acontece aqui é que existem duas formas comerciais então desse produto em relação à hidrólise. Um produto pré-hidrolisado de um frasco único, ou seja, ele é um produto que já vem hidrolisado, ele só deve ser simplesmente aplicado, né? Esse silanol, já que participou desse processo de hidrólise, ele vai ser estabilizado em um pH em torno de 4, né? 4,5, irá então impedir, teoricamente, que não houvesse essa formação de siloxano. O que acontece é que há uma desidratação espontânea dessas moléculas de silanol, formando o siloxano, formando um oligômero, o contrário do que a gente deseja. Na verdade, a gente quer que essa ligação siloxana seja feita entre
entre o trimetoxicilano e a nossa superfície, né, o silanol presente na superfície aqui da nossa cerâmica. Né? Então, o que acontece é a inativação desse silano. Já a segunda forma seria um silano de 2 frascos, em que um segundo frasco, que contém normalmente o ácido acético, ele vai ser responsável por ativar essa reação. Eles devem ser misturados, então, antes da aplicação, certo? Então, a gente compreende que o silano de um frasco apenas ele tem uma validade menor. Né? Ele tem uma validade menor por ocorrer esse tipo de ligação, né? Então, eu considero que a aplicação do silano ela não pode ser substituída, como algumas empresas afirmam, que pode ser utilizado somente um sistema universal. Né? O sistema hidrofóbico de adesivos, os sistemas não simplificados ainda são mais previsíveis e apresentam menores incompatibilidades dentro do seu único sistema, apresentam uma menor sorção de água, maior estabilidade de união, certo? E o silano deve ser sempre aplicado, mesmo com a aplicação de um adesivo, que pode ser desde a quinta geração, quarta geração, até um adesivo universal. Aqui uma imagem esquemática mostrando a ligação siloxano entre esse trimetoxicilano, né, esses 3 grupos metóxicos que vão formar, né, 3 ligações covalentes com a superfície dessa cerâmica, que é uma superfície hidrofílica por conta da hidroxila, né? E tanto o silano e o MDP que vai preencher esses espaços, essas irregularidades, reduzindo a energia de superfície, e o silano, que irá então substituir essas hidroxilas por ligações fluxano, eles vão fazer com que o ângulo de contato, o grau de molhamento seja menor. Então isso é demonstrado nos estudos como apresentando uma superfície pós-silanizada com uma superfície mais hidrofóbica. Né? Então, a hidrofobia, geralmente, ele é um bom indicativo da eficiência do silano. Mas é claro que alguns monômeros hidrofóbicos presentes nos adesivos, eles vão acabar alterando essa compreensão de hidrofobia relacionada à eficiência do silano.